E quem quiser, então, já pode começar, pode abrir o microfone, ou se preferir mandar pelo chat ali, beleza? Opa, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Primeiramente, parabéns pela aula, sensacional. Abriu minha cabeça de novo para um montão de possibilidades. Boa. Uma coisa que eu ainda não entendi, e eu não sei se eu não soube procurar bem, eu consigo fazer integrações com o Instagram ou com outras redes sociais, passando pela Fikion, ou eu tenho que sim ou sim usar o ManyChat? Hoje em dia, pela Fic1 ainda não tem, né, os aplicativos nativos, então teria que usar realmente uma outra ferramenta, como o ManyChat ou o SendPulse, por exemplo. SendPulse? É uma delas que eu Perfeito, conheço. vou dar uma olhada então. Perfeito, obrigado. Nada. Então é uma dúvida bem frequente isso daí sobre aplicativos do Meta ali, né, Instagram e tudo mais, Facebook. Um dia vai sair aí na Fic1 e tal, a app oficial do WhatsApp, o pessoal pergunta bastante, mas é um processo que não depende somente de nós aqui para cadastrar, tá? Por isso que ainda não tem. Mas no futuro aí a gente vai ter com certeza. O Marco perguntou ali no chat, para usar o chatbot tem que ser pelo GPT ou podemos fazer com outra IA? Boa pergunta, Marco. Então, o chatbot V2, você está falando do aplicativo nativo da Fic1 que a gente criou para facilitar essa questão do chatbot. Ele usa o ChatGPT, né, a API dos assistentes do ChatGPT por trás. Tá, isso é uma coisa que não tem como mudar porque é um desenvolvimento interno aqui da Fic1. Mas para a maioria dos casos ele resolve bem, né? Mas eu entendo que algumas pessoas às vezes querem usar outro e tal. E aí realmente teria que fazer um processo na mão ali para ele funcionar da mesma forma que funciona o chatbot da Fic1 com outra IA, tá? Então, o chatbot que a gente tem, novamente, então ele usa a API do GPT, dos assistants, e isso não tem como mudar. Mas aí, se você quiser usar outro, de fato, tem que fazer o processo na mão, que inclusive é uma coisa que eu até posso apresentar daqui a pouco ali, que eu estou trabalhando nisso, tá? Não sei se respondi ali. Vou aproveitar, pessoal, já que o Marco perguntou isso, antes de eu seguir com as próximas dúvidas ali, mostrar, tá, para vocês algumas coisas aqui, né, alguns templates que eu fiz, que eu estou montando aqui aos poucos, e um deles é justamente para fazer o chatbot ali com qualquer IA, tá, que é fazer a questão do acúmulo das mensagens, né, que é a parte mais difícil de fazer, questão do acúmulo que eu quero dizer assim, né, para quem está começando, numa conversa real, se você colocar, por exemplo, webhook, GPT e a Easy API, ele não tem contexto, né, ele não tem acúmulo de contexto, nem acúmulo de mensagens, que é tipo assim, quando a pessoa manda mensagem para você no WhatsApp, na prática, a pessoa não manda uma mensagem e espera a resposta. Aí manda uma mensagem e espera a resposta. Isso não pode ser que aconteça, mas na maioria dos casos a pessoa manda duas mensagens, uma atrás da outra. E aí você não quer responder as duas mensagens de forma separada. Você quer esperar ela mandar as mensagens, as duas, três, quatro mensagens e responder tudo como se fosse uma só. Né? Essa é a forma mais inteligente de responder. Então, o componente chatbots que a gente tem aqui, só para vocês entenderem, chatbot V2 aqui, ele basicamente faz tudo isso para nós de forma automática. Tá? Então, o recebimento das mensagens aqui, atribuir isso a um contexto que já vai estar sendo armazenado lá de forma automática. Você não precisa se preocupar com isso. E o acúmulo das mensagens, que é essa forma inteligente que eu falei de não responder de forma afobada ali, né? Tipo, uma mensagem atrás da outra, ele faz tudo automático para você. Tá? Se você não quer, eu sei que eu estou repetindo, mas é só para ficar bem claro. Se você não quiser fazer isso, né, não quiser utilizar o componente chatbots, basicamente você teria uma estrutura que pode variar muito, lógico, como a pessoa faz, mas mais ou menos parecido com isso aqui que eu tenho. Isso aqui, bem no mais simples possível, tá? Basicamente, então, eu vou ter um banco de dados externo, nesse caso eu estou usando o Google Cloud, né, o Firestore,
E aqui eu faço todo o processo ali, como eu falei, do acúmulo e armazenamento de contexto. Então eu faço tudo na mão aqui, tudo na mão. Pega, ó, a mensagem vem, eu jogo num banco de dados, aí espero, tem um delay aqui para esperar 15 segundos, por exemplo, no meu caso é 15 segundos, né, mas você pode definir isso com qualquer tempo, né? Aí se passados os 15 segundos, verifica de novo no banco, enfim, não vou explicar tudo isso agora, lógico, não faz sentido, mas basicamente é isso que você teria que fazer, todo um processo ali na mão, e ficaria um fluxo mais ou menos assim. E eu tenho outro exemplo, por exemplo, não vai mudar muita coisa, na verdade, mas eu tenho, cadê aqui? Um exemplo com o DeepSeek. Deixa eu ver se eu tô com ele aberto aqui. Tô. Então, com o DeepSeek aqui, ó, mesma coisa, mudei de A. Então, ele faz basicamente a mesma coisa que faz o GPT lá, né, o nosso componente de chatbots, mas usando o DeepSeek. Beleza? Mesma coisa, tem um Contropic aqui e tal, mas, enfim, é a mesma coisa, né, só vai mudar esse componente aqui, ó. Aqui tá DeepSeek, vai mudar para Anthropic. Tá, então, é basicamente assim que funciona se você quiser fazer na mão, beleza? E no futuro aqui, né, próximo, a gente vai ter o nosso módulo de IA, né, que é um agente ali que vai fazer, vai funcionar muito parecido com outras plataformas, né, mas também não vou entrar muito a fundo porque ele ainda não saiu, né. Mas aí você consegue fazer todo esse processo também dentro dele lá, beleza? Esses templates que eu falei ali, eu vou, uma hora, né, quando tiver tudo pronto ali e tal, testado, eu vou disponibilizar, vou gravar ali para mostrar como é que funciona. Já respondo a dúvida ali, tá, Janaína, mas só responder aqui do Marco na sequência, né? A verificação desse fluxo de resposta poderia ser no script do Google. Fluxo de respostas poderia ser no script do Google. Não entendi, Marco, perdão. A gente já vai passo a passo ali, tá, Janaína? Sobre o chatbot, pode ficar tranquilo, a gente já vai pegar ali, você vai entender como que funciona mais ou menos ali, tá? Uma resposta na mão, o script do, do Google automatizaria? Não, sinceramente, eu não sei se eu entendi muito, cara. Criar uma resposta na mão. O que seria isso? Você fala usando direto. Não sei se eu entendi. Eu acho que falando sobre passando direto ali a resposta tipo pro GPT puro, sem precisar de tudo isso? Ou um Gemini, por exemplo? Tá. Tipo, agora eu acho que vou aproveitar, ó. Aproveitar a pergunta do Marco e a pergunta e a dúvida da Janaína que está começando. Eu vou fazer isso junto com vocês aqui do zero, tá, pessoal? Então a gente vai entender bem como é que funciona isso. Só vou preparar aqui as telas e tal para mostrar para vocês bem passo a passo, tá? Vamos lá. Eu vou criar uma nova integração do zero aqui. Conversa, sei lá. E a gente vai fazer junto. Então isso aqui é bem para quem está começando mesmo. Então eu sei que tem pessoas que estão no início e é normal, tá? Então se alguém já é mais avançado que está aí, eu sei que pode parecer muito iniciante, mas é para ensinar mesmo. Ó, então eu tenho esse fluxo que eu acabei de criar aqui. Vamos supor, né, que eu queira. Acho que só uma coisa antes de eu começar. Eu vou compartilhar não só a guia, né, mas a janela inteira, porque eu vou ficar mudando de página, muito provavelmente aqui. Então eu já vou compartilhar meio que tudo. Aqui estou com o do Anthropic, cadê? Aqui. Vou até fechar os outros aqui para não me confundir. E vamos lá. Vamos supor lá. Então eu quero fazer um fluxo de conversa. Por que eu não posso
pegar e fazer, por exemplo, assim, ó, gatilho, primeira coisa, né? É só aceitar aqui. Por que que eu não posso colocar primeiro o webhook, né, normal, isso vai ser quase todas as integrações, porque você tá o webhook é uma ferramenta que vai esperar um evento para disparar o fluxo. O agendamento, ele ativa conforme um intervalo de tempo que você colocar. Você, nesse caso, é o webhook, logicamente, por quê? Porque o evento que você está fazendo o seu fluxo disparar é o recebimento de mensagem no seu WhatsApp. Então, toda mensagem que você recebe, dispara o fluxo. Não é, tipo, a cada 5 minutos você responde uma mensagem. Não. Toda mensagem que chega. Então, o componente certo é o webhook. Beleza? O que acontece se eu colocar, por exemplo, webhook e chat GPT aqui? Vamos mandar um prompt direto, como o Marco ali falou, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Quero executar um prompt. Isso aqui é como se eu estivesse usando a plataforma lá. Vou selecionar um modelo, pode ser qualquer um. Vou colocar o 4O Mini aqui só para a gente dar uma olhada, só para a gente testar. E vamos supor que aqui eu vou colocar usuário e tal, e vou colocar um conteúdo que é, sei lá, a mensagem que vai chegar, no caso. Se eu colocar aqui olá, por exemplo, se só colocar olá e executar isso daqui, ele vai me responder bem rápido lá como posso te ajudar hoje. Se eu colocar o conteúdo puro, aqui somente o conteúdo na mão, escrevi a palavra, o olá aqui, né? Se eu ficar retestando isso, ó, todas as respostas dele vai ser isso. Obviamente, eu sei que parece óbvio, mas eu quero ensinar bem do básico mesmo. Então, ó, se eu ficar testando, ficar infinitamente respondendo olá, como posso te ajudar hoje? Ou seja, se eu colocar aqui no Novação um ZAPI, por exemplo, ou qualquer API do WhatsApp, não importa, enviar texto simples. Aí o número, né, se eu colocar, outra coisa também, se eu colocar um número de forma estática aqui, então eu vier aqui colocar o meu número, vou pegar o meu número do suporte aqui, por exemplo. Só copiar ele aqui. Se eu vier e fazer isso aqui, e fizer isso aqui, e passar a resposta do GPT aqui, é lógico, se eu escrever só isso aqui, por exemplo, toda mensagem que chegar para mim vai mandar para o meu número que está aqui a resposta olá. Então vamos ver isso na prática aqui. Vou até trazer o WhatsApp aqui. E vou abrir minha API aqui para eu já demonstrar isso. Essa parte eu vou só ocultar, tá? Então eu já volto com o compartilhamento de tela, mas vai aparecer os tokens ali, nunca é interessante mostrar, mas eu já volto. Deixa eu pensar aqui como que eu vou mostrar isso. Só um minuto, já volto lá com a explicação. Vamos lá. Vou conectar meu WhatsApp aqui na ZAPI para mostrar bem do básico para vocês. Vai ser conectado o número aqui para a gente dar sequência, pessoal. Só um pouquinho. Aí lá na ZPI eu só estou escaneando o QR Code aqui e tal. Como eu não imaginei que eu ia precisar fazer isso, então não tenho preparado, tá? Só por isso. Mas já só 2 minutinhos aqui já consigo conectar. Beleza. Prontinho aqui, pessoal. Então, só mostrando para vocês. Compartilhar novamente. Então, estou aqui na minha ZPI, tá? Acabou mostrando ali, mas sem problema. Estou aqui na ZPI.
Já estou com a instância conectada. E aí, o que eu vou fazer aqui? Estou com o meu link do webhook, né? Esse, no caso, quando você conectar, não vai ter nada. Eu vou pegar na minha integração o link do webhook, ou seja, venho aqui, abro o gatilho, ó, abro o gatilho, copio esse valor que está aqui, Ctrl C, venho na minha plataforma ZAPI e no ao receber eu coloco isso aqui. O que isso quer dizer para mim? Bem intuitivo, mas vou explicar. Ao receber mensagem, dispara a minha integração, cujo link do webhook é esse aqui. Toda integração tem um link do webhook. Diferente, nunca é igual. Então, isso se eu coloquei dessa integração, toda mensagem que eu receber agora vai disparar essa integração, certo? Beleza? Então eu vou salvar aqui. Feito isso, então, ó, agora eu vou. Como que eu faço para. Como que eu faço o fluxo aqui? Como que eu monto? Porque eu preciso das variáveis, né? O que é a variável? Eu preciso passar o número da pessoa aqui. Eu preciso passar a variável de texto. Isso aqui é variável. O número que eu vou responder, a resposta que o GPT me gerar, vai ser variável. Vai ser o número que mandou mensagem para mim. Eu não posso receber a mensagem do número X e responder para Y, lógico. Recebi do número X, eu vou responder para o número X. Então, a melhor maneira de fazer é lógico. Eu já sei de cabeça qual que é a variável, mas ninguém precisa saber isso, nem é o certo. Então você vem aqui, clica em testar o webhook. O que isso vai acontecer? Se você clicar em testar o webhook e fazer um teste de evento, ou seja, executar a ação que o webhook está esperando, qual que é a ação que o webhook está esperando nesse caso? Eu cadastrei ele no ZAPI ao receber, ou seja, ele está esperando que eu receba uma mensagem. Então eu vou mandar uma mensagem para esse número agora. Então eu vou abrir o WhatsApp aqui. Deixa eu ver aqui como que eu... Só lembrar qual que é o número. Novamente eu já compartilho de novo, pessoal. Isso eu consegui fazer hoje. Que luta que foi. No começo é assim mesmo, Janaína. É normal. Para descobrir ali o que é o webhook, onde que coloca, no começo é normal se bater ali. Vou pegar o número que está conectado aqui para eu mandar mensagem, porque até achar aqui no chat vai ser difícil. Acho que achei aqui. Já compartilho de novo. Então vamos lá, pessoal. Ó. Ao invés de GPT, depois o webhook para enviar para o WhatsApp tem que ser GPT ou chatbot. Então, vamos lá. Isso que eu quero passar bem passo a passo. Já vai ficar tudo respondido, pode ficar tranquilo. Vamos lá. Então, eu estou aqui no meu WhatsApp, ó. Estou usando uma extensãozinha aqui para ocultar, né? Como que funciona? Então, eu vou mandar uma mensagem para esse número que está conectado lá na minha ZPI, certo? Então, vou mandar aqui um olá. Mandei um olá. O que chegou aqui no meu webhook? Como eu falei, é o evento que ele está esperando. Chegou aqui, ó. O número que mandou a mensagem, cadê o número aqui? Fone, então o número que mandou a mensagem que fui eu aqui no caso, né? Então o meu número e a mensagem que eu acabei de mandar. Olá. Com isso, eu tenho as variáveis. Como que eu tenho as variáveis? Quando eu entrar em qualquer módulo na frente do webhook, que é quando eu vou puxar as variáveis, vem aqui para mim. Ó, webhook, variáveis, aqui bandeja de variáveis, eu consigo puxar. Tudo isso aqui é variável. O que acontece? Se eu vier aqui e deixar do jeito que está, novamente, né, se toda mensagem que eu mandar, até olhar aqui no histórico de execuções, ó, o que ele fez? Ele executou o prompt, olá, como posso ajudar você hoje, e respondeu olá para mim mesmo, né? Então, ó, olá, olá. Não fez nenhum sentido, né? O que a gente tem que fazer aqui, então? Eu vou só filtrar aqui, tá, pessoal? Para não ficar respondendo outras pessoas, porque tá conectado um número real aqui, né? Então, eu vou só... Isso aqui não precisa se preocupar no momento, tá? Só para... Eu estou fazendo um filtro dizendo assim, só responda pessoas que têm esse número,
Então eu estou pegando aqui, ó, variável fone, e estou copiando aqui, ó, só, ó, apenas continuar o fluxo se o fone, ou seja, o número do telefone que chegou for esse aqui. Então ele não vai responder mais ninguém, somente eu aqui. Por isso que você não vai ficar respondendo no grupo lá e tudo mais. Beleza. Então, basicamente, se eu mandar qualquer coisa, a resposta vai ser olá, tudo que eu mandar. Se eu quiser pegar a resposta do GPT para mandar no ZPI, o que eu faço? Eu coloco a variável, que é a resposta do GPT, aqui na mensagem para envio. Então, tiro isso daqui, venho e coloco. Ó, procuro aqui nas variáveis, é lógico, você tem que olhar aqui, né, e olhar onde que está a resposta do GPT. Está aqui no content. Então eu venho e coloco aqui. Número do contato. Nesse caso, eu coloquei o número certo, então vai me responder certo. Mas como eu falei, isso aqui é uma variável. Nunca você vai, quase nunca, né, para não dizer nunca, você, maioria das vezes, 99% das vezes, você vai precisar da variável do número para responder a pessoa que te mandou a mensagem, não responder qualquer pessoa fixa aqui. Não faz nenhum sentido. Então eu vou colocar essa variável. Como que eu venho e faço? Vou no webhook novamente, porque é webhook, porque é da onde vem essa variável do telefone, e coloco aqui, ó, fone. Beleza. Salvo e vamos testar isso agora. Se eu rodar, e vou mandar um olá novamente. Olá, como posso ajudar hoje? Como é seu nome, se eu mandar? Olá, como posso ajudar hoje? Eu não preciso nem mostrar muito por que isso está acontecendo, né, pessoal? Mas, só para ficar claro, é lógico que sempre vai me responder olá, como posso te ajudar hoje, porque a mensagem que eu estou passando para o GPT é sempre olá. E eu não quero passar sempre olá. Eu quero passar a mensagem que eu acabei de enviar para ele processar. Ou seja, no conteúdo, o que eu faço? Uso text message aqui. Text message é a variável de texto do texto que eu acabei de enviar. Então, se eu fizer aqui, ó, e passar text message, essa novamente é a variável que representa o texto da mensagem que a pessoa enviou para mim, que chegou no meu webhook, que chegou no meu WhatsApp, tá? Então, vamos lá. Se eu salvar e rodar, agora eu vou mandar um olá. Vai mudar um pouco a resposta já. Quer dizer, essa primeira não, porque é um olá de novo, né? Beleza, mas agora se eu perguntar, sei lá, qual, que horas são agora? Sei lá. Vamos ver a resposta. Desculpe, mas não consigo fornecer a hora atual. Beleza, não, o problema não é nem esse. O fato é que ele tá respondendo, né, de acordo com o que eu estou mandando, ó. Então, estou mandando, posso ajudar com mais alguma coisa? Sei lá, qual a capital do Brasil, se eu mandar, por exemplo. Ele vai me responder de acordo com o que eu estou falando. E por que a gente não pode fazer isso é onde que eu quero chegar. Então ele está me respondendo como se fosse um prompt, como se eu tivesse pegado o GPT, aberto aqui a interface dele e toda a mensagem que eu mando ele vai me responder no WhatsApp. Só. Porém, só ver se ninguém perguntou mais nada. Isso. Então vamos lá. Porém, se eu fizer isso, por que isso aqui não é interessante fazer? Você até pode por um teste, e é interessante para quem está começando até colocar assim e ver o que acontece. Mas, num fluxo real, se eu pegar e fizer só isso, vocês concordam que ele não tem contexto nenhum, ou seja, ele não sabe qual foi a mensagem anterior, ele não sabe nada da conversa, ele só está respondendo a mensagem que eu acabei de enviar. Ou seja, ele pega a mensagem que eu acabei de enviar e responde. Isso não fica nada natural. Então vamos supor aqui, é claro que isso poderia ter um prompt, né? Por exemplo, assim, eu até posso colocar um prompt aqui, falando assim, você, sei lá, você é um especialista em integrações barra automações. Responda sobre o tema para meus clientes. Sei lá. A mensagem que a pessoa enviou no momento é. Então a gente está crescendo, estamos melhorando um pouquinho de pouco a pouco até chegar no modelo ideal.
Não é interessante você perguntar, mas mostra logo o chatbot, que é o que funciona. Não, para quem está começando, é interessante ver do começo mesmo. Senão até vai colocar o chatbot, mas não vai entender para que serve ele. Beleza? Então, vamos lá. Vamos supor lá que eu tenho esse prompt, eu não preciso nem testar aqui, né? Agora eu vou fazer uma nova pergunta aqui para ele. Vou responder, vou mandar um olá de novo, provavelmente ele vai me responder de um jeito um pouco diferente. Ó, olá, é um prazer em ajudar você com integrações e automações. Esses processos podem otimizar muito seu tempo, beleza, estou aqui para ajudar. Como faço uma requisição ao ChatGPT? Então ele vai me gerar uma resposta. Claro, fazer uma requisição ao ChatGPT envolve. Agora vem, ó, isso que eu queria mostrar. Parece que está fluindo, né? Parece, dá para fazer isso, por que que não dá? Pense que agora eu vou falar alguma coisa relacionada à pergunta que eu acabei de fazer ou da resposta que ele acabou de dar para mim. Eu vou fazer uma pergunta da seguinte forma: ó, me respondeu aqui, obtenha uma chave API, escolha um ambiente de desenvolvimento. Eu vou perguntar para ele algo relacionado ao que ele acabou de me responder. Por exemplo, o que seria esse body que me enviou? Body é isso aqui, tá, pessoal? Ó, esse data aqui, ó, tudo que essa estruturinha aqui, bem simples, é só para você entender, que me mostrou. Vamos ver, a resposta dele vai ser absolutamente viajada, porque ele não sabe que ele acabou de enviar isso aqui. Vai ser como se fosse respondendo somente isso. O body que você mencionou refere-se ao corpo da mensagem que é dado e enviado numa requisição. Assim, ele se virou mais ou menos bem, mas ele não respondeu o que eu queria aqui. Ele até fez o que pôde ali, mas ele não tinha esse exemplo aqui. Inclusive, ó, você vê o exemplo que ele mandou, ele deu qualquer outra coisa, tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Você pode fazer isso aqui? Na verdade, dá até dizer que não, porque isso aqui não vai funcionar numa conversa real de jeito nenhum. Ele não tem contexto, ele só responde mensagem por mensagem, certo? Mesmo que eu passe um prompt aqui para ele falando, ó, você é tal pessoa, responda dessa forma e tal, ele vai só considerar a única e a última mensagem que a pessoa mandou, tá? Isso não fica natural. Então, se eu perguntar só mais um último exemplo, daí a gente já vai pro chatbot de fato. Agora eu vou mandar duas mensagens, olha só que interessante. Vamos supor que eu estou começando de novo. Vou mandar as pessoas, na prática, na vida real, mandam assim, né? Não mandam um olá, espera uma resposta lá. Olá, boa tarde. Com quem falo? Sei lá. Olha só o que está acontecendo, olha o que vai acontecer. Ó, tá vendo? Olá, boa tarde, olá. Ou seja, está me respondendo tudo que eu mando, toda mensagem que eu mandar, ele vai me responder. O mais correto seria, mando essa, mando essa, mando essa, ele espera um pouco, vê se eu não vou mais mandar nenhuma e manda a resposta como se eu tivesse mandado uma coisa só. Beleza? Esse foi o último exemplo. Só para vocês entenderem por que essa não é uma boa solução. Agora vamos para uma solução que faz sentido, tá? Eu mostrei já aqueles fluxos que eu até poderia mostrar novamente, aquele fluxo grandão e tal, mas não faz sentido mostrar até para a pessoa que está começando, né? Vai se assustar na hora. Então a gente tem na Ficon um componente que faz tudo isso para a gente. Tudo que isso aqui de acumular as mensagens, como eu falei, olá, boa tarde, com quem eu falo, esperar, guardar o contexto, armazenar o contexto para responder com coisas que fazem sentido, beleza? Isso tudo é feito por meio do componente chatbots. Aí como que funciona ele? Antes, só uma última vez eu vou mostrar aqui o que seria o componente, sim, o fluxo, né? Fazendo tudo isso na mão, então eu teria um fluxo bem grande aqui para fazer isso, teria que fazer na mão mesmo, assim, e tal, conectar um banco de dados e tal. Beleza? Mas não vem ao caso isso agora. A gente quer fazer de uma forma simples, e a Ficon traz esse componente que é interessantíssimo aqui. A gente Ficon Chatbot V2, tá? Tem esse aqui também, chatbot, mas esse já foi descontinuado e vai ser até desativado em alguns meses, tá?
em 3 meses. Então, não usa esse V2 que é uma versão melhorada desse aqui, tá? Então, ele vai ser desativado daqui a um tempo, não faz sentido usar, usa direto o que está mais atual aí. Então, vamos lá. Vou colocar ele aqui, porque ele é nesse local, né? Porque eu preciso gerar resposta para mandar para a ZPI, não para mandar uma resposta para a pessoa, e não mandar a resposta e depois processar, não faz sentido. Então, antes da ZPI, você coloca o componente chatbots, beleza? Aqui, o que você vai precisar? Adicionar conexão. Como que você adiciona a conexão? Eu já tenho uma aqui, mas como que você adiciona a conexão do agente aqui na Fiquion? Basicamente, você vai precisar ir lá na plataforma da OpenAI, então, vou colocar aqui, platform/assistants, deixa eu ver se eu tenho, vou logar aqui, vou logar com o Google, eu já tenho, mas tá, você vai fazer o seu login, né? Estou sendo bem do zero, passo a passo mesmo, tá, pessoal? Ó, entrei aqui, então vou até mostrar no, não, melhor, vou mandar direto onde eu iria aqui, ó, API Keys. Então, quem não tem ainda e quer saber como é que pega, você pode pegar, explica devagar. Eu achei que eu estava até muito lento, sinceramente, mas então eu posso dar uma diminuída aqui. Eu achei que vocês estavam pensando, nossa, o cara fala devagar aí, já sei isso aí, mas tudo bem, eu posso falar um pouco mais devagar. Ó, então, só para vocês entenderem, mandei aqui o link, tá? Mandei o link para vocês Isso, chave API, beleza? Aí você pode criar aqui a New Secret Key, beleza? Copia, ele vai gerar para você e você joga aqui no componente. Então, só cria uma conexão, dá um nome qualquer, isso aqui não importa. Joga sua chave API aqui e cria conexão. Beleza, ele vai aparecer aqui para você e vai com o nome que você deu ali, certo? Isso aqui eu acho que você já fez, por isso que eu falo assim, porque eu imagino que vocês já fizeram. Já tem, né? Então vamos lá. Aqui, basicamente, você tem que configurar esse chatbot. E a configuração é muito simples. Você não precisa fazer muita coisa, na verdade. É só ir clicando e selecionando o que você tem. Então, assistente. Aqui é o assistente que você criou lá. Você fala assim, mas eu não criei nada ainda. Como que você faz então? Novamente, entra no link que eu vou mandar agora. Ó, mandei lá. Então você entra nesse link, vai ter os assistentes aqui. Se você não criou ainda, não vai ter nenhum, né? Mas se você já tem, né? Vai aparecer os que você tem aqui. Vamos supor, ó, eu vou pegar esse que o Robert criou de testes, né? Ele tá legal aqui, eu vou copiar ele. Vamos supor que vocês não tenham, né? Então você vem em criar aqui em cima, ó, create. Ele criou um assistente para mim. Eu acabei de criar um assistente. O que eu vou ter que colocar aqui? Isso tudo que eu estou falando é para usar o componente chatbots da Fic1, tá? O nome do seu assistente, isso aqui não muda nada, nada mesmo, assim, é só para aparecer lá, não é que ele vai ser chamado por esse nome nem nada. Então, nome, sei lá, assistente live. Nome qualquer. Aqui que tá System Instructions, ou seja, instruções do sistema. Você tem que gerar aqui um texto para dizer como que ele deve se comportar, informações sobre o que você quer que ele responda para a pessoa. Tudo isso você coloca aqui. Eu vou colocar, por exemplo, esse prompt. Eu não vou ficar bolando um texto aqui, lógico. Então, eu estou pegando um texto que o Robert tem ali e eu estou usando só para mostrar para vocês. Mas, ó, o exemplo que ele criou aqui. Você é um assistente virtual de uma clínica odontológica moderna que oferece atendimento humanizado, rápido e organizado. Fale sempre de forma educada, acolhedora e natural, como um atendente humano real. Use português brasileiro, frases curtas, diretas e simpáticas. Evite respostas automáticas demais, evite respostas temáticas demais e palavras robóticas como processando, aguarde. Seu papel é dar boas-vindas, sempre seja amigável. Esse tipo de instrução que você vai dar. Como ele deve se comportar, como ele deve responder. Aqui está muito sobre personalidade, mas eu poderia colocar, poderia não, deveria, né, colocar coisas como, se a pessoa perguntar sobre o site por exemplo, né, da clínica, informe o link, o site em dois pontos, http
S, dois pontos, barra, barra. Não precisa se preocupar com isso, é só a instrução que você vai dar lá. Cada caso é um caso, né? Clínica DH32, arroba, arroba, .com.br. Beleza. Então, eu vou colocando as instruções aqui. Aqui você configura o modelo, beleza? Então, depois que você colocou o texto aqui, você vai em modelo, coloca o modelo que você quiser, eu recomendo não, ó, assim, não coloca, esse aqui é interessante, não coloca um muito ruim, por exemplo, 3.5 turbo, ele é rápido, né, então, como o nome diz, mas ele não é muito inteligente, tá, pessoal? Então, você até pode, mas eu acho que você deveria usar um modelo um pouco mais forte ali. E nem tão robusto quanto o GPT-4, por exemplo, tá? Nem 4.1, na maioria das vezes. A não ser que você já tiver muito avançado e for usar para umas outras coisas lá, mas no caso você não é o caso agora. Então usa um modelo mais simples. Eu recomendo 4O Mini, 4.1 Mini, tá? O Nano também pode ser, mas eu acho que é até pouco demais, mas vai de 4O Mini no começo, para testar. Modelo GPT-4O Mini, beleza? Agora, aí tem outras coisas para você configurar, mas não vamos entrar nesse mérito aqui, senão vai ficar muito complexo, muita informação. Mas dá para você colocar, basicamente só por cima, assim, dá para você colocar arquivo para ele ler, né, para responder a pessoa, dá para você colocar funções, mas aí é complexo mesmo já. Então não vamos entrar nesse mérito. Aqui você controla, tipo, as variações das respostas, também é um pouco complexo, não vou explicar isso agora, vamos deixar assim mesmo. E vamos lá. Aqui, então, no Playground, você consegue testar, né? Como posso ajudar hoje e tal, mas também não, sei lá, qual o site da clínica, né? Ele vai responder de acordo com o que eu instruí ali no nosso prompt, certo? É só esperar um pouco. O site da clínica é esse que eu acabei de inventar ali, beleza? Só ver se ninguém falou mais nada. Aí do lado é a área de teste. Isso mesmo. A área de teste aqui. Aqui você consegue só ver como que ele está se comportando. Tá? É uma simulação perfeita do que seria no WhatsApp ali. Perfeita, mais ou menos, porque você não consegue mandar tipo 3 mensagens juntas aqui, né? Mas é quase a mesma coisa. Certo? Então aqui você criou esse assistente. Não tem salvar, não tem nada aqui. Ele criou. Se você mudar, já está salvo automaticamente. Agora, lá na FIC1, voltei aqui. Quando eu clicar em assistente, agora que eu tenho criado, ó, ele vai carregar assistente live. Cliquei. Estou usando esse assistente agora. Eu posso ter um monte lá. Ele pode, mas cada um é um prompt, cada um é uma instrução. Esse aqui é o meu assistente da live aqui, mas tem o assistente do Robert, tem os testes de GPT, tem o da clínica psicologia, que foi um exemplo também criado. E cada um vai se comportar de uma maneira, obviamente, vai ter um contexto, né? Então, você não fica criando vários assistentes, né? Cria quando você vai usar para um outro contexto. Você vai usar um só, certo? Aqui, intervalo em segundos. Isso que é importante de explicar. O intervalo em segundos é o tempo que ele vai esperar eu mandar mais mensagens quando eu começar a mandar a primeira mensagem, ele vai esperar um tempo para responder, por causa daquela questão do acúmulo. Ou seja, se eu colocar 0 aqui, ele não vai esperar nada. Nada. Eu vou mandar olá, que eu não vou mandar porque eu não configurei tudo, então ele vai dar erro, né? Tem mais coisas para colocar lá. Mas por hora, se eu mandasse um olá e desse um enter, ele estaria se comportando igualzinho, né? Ele se comportou aqui, né? Mandando tudo de forma afobada. Se eu colocar aqui 10, por exemplo, o que vai acontecer? Coloquei 10, vamos supor. Eu vou mandar um olá, ele vai esperar 10 segundos. Ele não vai responder de forma automática, de forma afobada. Ele vai vai esperar 10 segundos. Se eu mandar mais uma mensagem depois do olá, por exemplo, um olá, mandei. Aí eu escrevi boa tarde e mandei. Eu mandei dentro desses 10 segundos, ele vai reiniciar essa contagem e vai esperar. Será que ele vai mandar mais alguma? Se eu não mandei mais nada, ele vai dar esses 10 segundos e vai responder. Se eu mandei mais uma, novamente, ele vai reiniciar até fechar 10 segundos em que eu não mandei nada. Isso é para acumular.
para responder de forma inteligente, como eu falei. Tá, isso aí eu acho que tá tranquilo, né? Isso aí tá, não é muito complexo, né? É só isso. É o tempo que ele vai esperar a pessoa mandar mensagem. Beleza? Um tempo bom aqui, 15, é bom, 20. Eu acho que 5 ele vai acabar mandando 2 vezes, né? Se a pessoa digitar meio devagar ali, dependendo do tamanho da resposta, da mensagem que a pessoa mandar. Vou colocar 15 aqui. Bom, 15 é o ideal, 10 é o ideal ali. Não, 10 eu acho que é pouco, mas 15, 20 é o ideal. Mas eu vou deixar 5 só para a gente agilizar aqui para nós, beleza? Quando eu for mandar as mensagens no teste ali, não ter que esperar 15 segundos, espera só 5 para retornar as respostas mais rápidas para nós, beleza? Vamos lá. Questão do intervalo. É isso. Deu para entender a questão do intervalo, né, pessoal? Só me informem aí. Show. Beleza. Então vamos lá. Identificador do contato. Isso aqui, o que é esse identificador do contato? Basicamente é o que identifica um contato. O que identifica um contato? O número dele. Você até pode colocar. Como que eu posso explicar isso aqui? Na verdade, isso aqui não precisa ser um número de telefone, tá? Não precisa necessariamente ser um número. Por exemplo, colocar variável aqui ou escrever um número assim. Eu já explico por que a gente usa isso na prática, porque a gente está fazendo atendimento via WhatsApp, né? Mas isso aqui basicamente é o que vai separar uma conversa da outra. Ou seja, o nosso assistente lá, né? Ele vai ter conversas e contextos de conversas na memória dele, vamos dizer assim, no armazenamento dele. Se eu colocar o identificador de contato fixo e colocar aqui o resto, no texto da mensagem, colocar variável, enfim, se eu colocar uma coisa que não é uma variável aqui, o identificador de contato, como não é uma variável, é sempre o mesmo. Se é sempre o mesmo, todas as mensagens que eu recebi, ele vai armazenar num único contexto. Então, se o João mandou uma mensagem lá, olá, tudo bem, não sei o quê, ele vai armazenar a resposta dele num contexto. O que é um contexto? Eu vou explicar desenhando até aqui, ó. Vou criar vou trazer aqui, vou criar um exemplo aqui para vocês. O que acontece na prática? Toda conversa que se inicia, ele abre um contexto, deveria abrir, né? Se eu colocar uma variável de fato, né? Mas vamos dizer, vou pensar como que eu posso explicar isso bem simples, mas vamos colocar o número aqui, melhor, pessoal. Vou explicar do jeito certo como seria. E aí eu vou mostrar por que não pode colocar um valor fixo ali. Se eu colocar um número, isso aqui varia. Então, dessa forma que é o correto, como que ele funciona? A pessoa manda uma mensagem, ele vai criar um que a gente chama de thread. Thread é o armazenamento, como se fosse um bloco aqui, deixa eu desenhar aqui, como se fosse um bloco armazenando as mensagens que a pessoa enviou. Então, ele mandou um olá aqui, então o olá vai estar nessa mensagem aqui, vamos supor nessa linha, o olá está aqui. Aí a pessoa o GPT foi lá e respondeu, olá, como posso ajudar hoje? Ele criou. E tudo isso aqui está gerando uma thread, está gerando um contexto, um, como que eu posso dizer isso? Um banco ali, né, com todo o contexto da conversa. E a pessoa mandou lá, como que é seu nome? Ele foi lá e respondeu, o assistente respondeu. Vou até colocar de cor diferente aqui, ó. O assistente respondeu, a pessoa mandou. Aí a pessoa mandou 2 mensagens aqui. Ele foi lá e respondeu com alguma coisa. Aí ele mandou lá e tal, alguma coisa, e ele respondeu, só para fechar aqui. Isso aqui que ele armazena é o contexto, é a thread que a gente fala, nós vamos falar contexto da pessoa, do número, vamos supor aqui 11, o número da pessoa, vamos supor, qualquer aqui. Então, esse é o contexto da pessoa do número 1199, tá? Tá aqui. Toda mensagem que ela mandar vai para esse contexto aqui. Beleza? Então, a próxima pessoa mandou uma mensagem lá, outra pessoa entrou em contato, agora é outro número. Vai lá e vai criar um banco novamente, vai criar esse bloquinho aqui para nós. Então, a mensagem que a pessoa enviou, a resposta dele mesmo. Por quê? Porque toda vez que ele for processar, ele vai pegar esse contexto que está aqui, esse bloco, e vai analisar isso.
beleza? Ele vai analisar esse contexto para nós. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vocês estão vendo, né, a tela do desenho que eu estou fazendo, né? Só para ter certeza aqui. Não estou vendo. Puxa vida. E eu fazendo aqui. Me perdoe, pessoal. É que eu achei que estava compartilhando tudo, mas não tá mostrando então. Eu vou ter que compartilhar a tela inteira. Me perdoe. Eu imaginei, eu suspeitei que isso estava acontecendo mesmo. Mas vamos lá, vou fazer a ilustração de novo. Imagino vocês vendo aí, eu falando desenho e nada na tela, né? Mas vamos lá. É... Agora sim, né? Acho que agora deu para ver. É isso, beleza. Vamos lá. Então, basicamente, a pessoa manda uma mensagem, ela vai criar um bloco de contexto. Então, eu gerei aqui um bloco de contexto, que seria tipo esse retângulo aqui. Em vermelho é a mensagem da pessoa, e em azul é a resposta do GPT. Então, a pessoa mandou, o GPT respondeu. A pessoa mandou duas, vamos supor, respondeu uma vez. Mandou e respondeu. Então, mandou um olá, respondeu e assim por diante. Isso aqui ele gerou para a pessoa com esse número aqui, vamos supor, o número 1199 lá. Ela tem o dela aqui, é o contexto dela, porque toda mensagem que ela mandar, se ela mandar mais uma, ele vai analisar esse contexto dela aqui, certo? Esse contexto que ela tem. Não faz sentido a pessoa do número 1199 mandar uma mensagem e ele analisar o contexto da conversa do número 1188. Não faz o menor sentido. Então, esse identificador do contato pega esse número da pessoa e separa em contextos. Agora, vamos supor que aqui, no lugar do identificador do contato, que está fone aqui, que está correto, ou seja, toda mensagem que eu receber, ele vai criar um bloco desse e vai responder de acordo com ela. Então, do número 11, sei lá, 1188 vai estar aqui, a pessoa vai mandar, ele vai responder, ele vai gerar aqui. Aí toda mensagem que ele manda, ele analisa o contexto do número 1188, porque ele não quer misturar as conversas, lógico. Então, do jeito que está, ele está fazendo isso, está correto. Outra pessoa vai mandar, vai criar o dela e vai sempre analisar o dela. Nunca vai confundir as coisas, nunca vai pegar o contexto da pessoa X, né? Sendo que é a pessoa Y. Se eu colocar uma variável, aliás, se eu não colocar uma variável, se eu colocar um número estático aqui, ou seja, isso aqui nunca vai mudar, porque isso aqui é um texto estático, sempre a mesma coisa. O que vai acontecer? Olha só, agora acho que vai ficar claro aqui, né? Deixa eu apagar tudo. Em vez de ter aquilo lá que é o certo, agora a pessoa de número 1199 vai me mandar mensagem, vai criar um contexto. Vamos supor, a primeira vez que está rodando um chatbot lá, ela mandou um olá, aí o chatbot respondeu. A próxima mensagem que outra pessoa mandar vai ser, sei lá, do número 1199, 88, perdão, e não vai criar uma nova para ela lá como a gente tinha. Vai colocar no mesmo contexto aqui, ó. Então a mensagem, ela mandou um olá, o GPT respondeu. Isso o 1199. Agora a 1188 vai mandar de novo um olá e ele vai responder. O contexto que ele vai analisar, ele vai estar misturando tudo. Tudo. Então, imagine se você tem 10 pessoas conversando ao mesmo tempo. Vai ter esse número aqui, esse número aqui, esse número aqui, tudo no mesmo contexto. Ele vai analisar o contexto, vai misturar todas as conversas. Beleza? Ele vai responder de acordo com. Vai misturar tudo, vai responder e não sei como que ele vai fazer lá. Vai alucinar completamente. Beleza? E qual que é o identificador desse contexto aqui, ó, desse bloco aqui de contexto, que é as mensagens das pessoas e a resposta do GPT? No meu caso, esse número que eu acabei de inventar aqui. Opa, esse número aqui, que é esse 5 lá, que eu coloquei ali, pessoal. Aqui não tem como colar aqui. Beleza? Vamos supor que seja X aqui, ó, pronto. Vou trocar aqui para X. Ele vai armazenar tudo junto. Perdão, muita coisa aberta. Ele vai armazenar tudo junto, beleza? Por isso que eu não posso deixar um número estático aqui. Eu não posso nunca deixar o identificador do contato como um número estático.
Agora, novamente, colocando um fone. Agora, o identificador do contato que vai gerar nossas threads aqui, por isso que a gente coloca o identificador de contato aqui. Na verdade, não é que você precisa colocar um número de telefone. Você pode, como eu falei, você pode colocar qualquer coisa, você pode colocar um X ali, mas ele vai confundir tudo, vai não fazer nenhum sentido. Se eu faço com o telefone, cada mensagem que chega para mim é um telefone diferente. Então ele vai separar de acordo com o telefone que me mandou a mensagem. Sei que essa parte é um pouco mais complexa, pessoal, mas deu para entender mais ou menos? Entendi. Por isso aquele código fica geral, por isso aquele código, isso, fica geral e ele vai saber o contexto pelo corpo da mensagem de cada atendimento. Perfeito. Ele vai ter o contexto de cada pessoa. O número 1199, ele vai ter uma conversa gigantesca lá. Vamos supor. Toda mensagem que ele mandar, ele vai considerar, na hora de responder a próxima mensagem, somente o contexto da conversa do número 1199. Se a pessoa 1188 mandar uma mensagem lá e ele continuar conversando, ele só vai considerar daquela pessoa, ele vai separar as conversas, lógico, né? Isso é óbvio, assim, para nós, né, na hora de pensar, mas em termos de fluxo ali, do que você coloca no identificador de contato, talvez não seja tanto. Beleza? Então é por isso que a gente coloca uma variável aqui, nunca um número fixo. Acho que essa parte deu para entender, né? Certo. Agora, então, ele já está separando as conversas pelo número. Por que tem que ser o número aqui? O que é a única coisa que varia em toda... ou melhor, o que identifica uma pessoa, toda a mensagem que ela manda para mim no WhatsApp? A mensagem? Não. A mensagem fica variando o tempo inteiro, mas a da mesma pessoa varia. Não faz sentido eu colocar identificador de contato a mensagem aqui, por exemplo. Não faz o menor sentido, porque isso muda toda hora. A mesma pessoa manda um monte de mensagem diferente. Eu quero um valor que, para cada pessoa, é sempre o mesmo, mas para cada pessoa é diferente. Tipo assim, para a pessoa X é sempre o mesmo, mas para a pessoa Y difere do X, mas para Y é sempre o mesmo. Não sei se deu para entender, mas tem que ser um número que não pode ficar variando em termos dela mesma, né? Mas como que eu posso explicar isso? Mas que não pode ser, como que eu vou dizer? Enfim, tem que ser o telefone, pessoal, porque o telefone é a única variável aqui que identifica um contato e identifica uma conversa toda vez que chega no webhook aqui. Beleza? Tentei explicar da melhor forma possível aqui. Deu para entender, então? Aí vamos seguindo aqui, então. Texto da mensagem. Texto da mensagem é basicamente a mensagem que chegou para mim no WhatsApp. Onde que está essa variável? É só novamente olhar no webhook aqui. No webhook tem as variáveis, a gente sabe que o fone é o telefone, está aqui. Onde que está a mensagem que a pessoa mandou? Aqui, ó, text, message. Eu não posso colocar text aqui, porque o text tem mais um message embaixo, ó. Se eu vier aqui, vai vir um JSON, um objeto, que é uma estrutura da programação. Eu tenho que colocar a variável final, né, onde está aqui, ó. Se eu vier aqui em cima, como é seu nome. Beleza? Variável sempre final. Agora, se eu fizer isso, vai fazer muito mais sentido. Tá? Aqui tem o URL da imagem do áudio, ele pode responder isso aqui também, eu posso mostrar essa questão, mas por hora, só para a gente entender. Vamos lá. Se eu fizer isso aqui agora e testar, eu já adianto para vocês que vai dar erro aqui nas API. Por que vai dar erro nas API? Porque não existe essa variável aqui. Ó. Eu tinha colocado quando existia no lugar desse agente fic on o chat GPT. Lembra que antes não estava agente fic on, estava o chat GPT puro. Eu apaguei ele, então apagou a variável também. Como que eu faço para obter essa variável aqui? Venho e testo o componente. Ó. Venho e clico em testar. Ele vai esperar os 5 segundos, vai gerar tem o tempo da resposta dele também. Ó. Oi, eu sou assistente da clínica BH3, como posso te ajudar hoje? Tá? Me respondeu. E por que ele respondeu isso, tá, pessoal? Só porque a variável text message está assumindo o valor nesse momento como é seu nome. Então ele acabou de processar a mensagem como é seu nome. Ele respondeu, eu sou assistente da clínica. Pode parecer estranho, mas é porque no meu prompt lá não tem nenhuma... É bem de exemplo mesmo, assim, não tem nenhum nome do que ele deve dar ali. Beleza? Aí o que eu vou fazer aqui? Acabei de gerar a variável aqui, ó, response, que é a resposta que ele gerou. Venho e salvo. No meu ZPI, a mensagem para envio vai ser o quê? A resposta que o meu assistente gerou. Lógico, né?
Então, a gente fica abrir a bandeja de variáveis dele, aonde que está a resposta que ele gerou? Aqui no response. Novamente, não posso colocar result, porque o result não é a variável final, eu tenho embaixo aqui, ó, response. Então, response. Aqui eu posso colocar um delay aparecendo digitando, vou mostrar para vocês como é que funciona, vou colocar uns 5 segundos, mas é bem óbvio, né, o que vai acontecer, não precisa nem... e beleza, ó, puxei a variável aqui, mensagem para envio, beleza? Salvo tudo aqui. Tudo que eu alterar eu tenho que salvar. Agora vamos fazer o teste de novo. Vamos rodar isso aqui. Vou chegar aqui, ó, ele vai começar uma nova conversa. Vamos perguntar lá, estou falando de clínica odontológica, vou perguntar quais procedimentos vocês realizam. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer agora. Ó, você tá vendo que a resposta não é mais imediata igual a outra. Tipo, 3 segundos e tava a resposta já na nossa frente aqui, né? Até porque isso nem é muito humanizado, né? Ele até vai aparecer digitando aqui, não sei se vai aparecer por causa da minha extensão, mas ele deveria aparecer, digitando, tá vendo? Digitando. 5 segundos. Ele respondeu, ó, oi, tudo bem? Na nossa clínica oferecemos uma variedade de procedimentos odontológicos, como limpeza dental, clareamento dental, tudo mais. Vou perguntar aqui, como funciona... Ó, agora eu vou fazer até o seguinte, pessoal, um exercício aqui, ó. Lembra com o que aconteceu no outro? Ó, que se eu mandar mensagens quebradas aqui, ó, deixa eu até aumentar o tempo aqui. Eu tinha falado deixar 5, mas acho que eu vou voltar aqui com 10, por exemplo. Vou colocar 10 para dar tempo de eu responder, de eu escrever. Então, só troquei aqui, tá? Troquei o intervalo para 10. Então, vai esperar 10 segundos agora. Se eu vier aqui e escrever, por exemplo, entendi, mandar. Ele começou a contar os 10 segundos. Quero avaliação. Vamos ver o que vai acontecer. Como aconteceria, uma forma muito mais natural, né? Vamos ver a resposta dele. Ó, começou a digitar. Perfeito, posso te ajudar com isso. Ó. Temos horários disponíveis. Você prefere agendar para hoje ou outro dia? Se quiser, posso te enviar o link da agenda. Beleza? Então, de acordo com o prompt, ele está me respondendo. Tá vendo que ele não respondeu o entendi e o que era avaliação. Tá vendo? Ele respondeu uma vez só. Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, quero agendar, sei lá, hoje. Hoje, vou só responder hoje. Se eu tivesse só o GPT como ele estava lá, ele ia responder só a mensagem hoje. O que ele ia processar só com hoje, sem contexto nenhum, sem o que vem antes e o que vem depois. Hoje ele ia falar, hoje é dia tal, sei lá, ele ia já. Mas eu vou mandar aqui, ó, hoje. Agora ele tem contexto da conversa, então ele vai me responder fazendo todo sentido. Como o prompt não tem muita coisa, talvez eu me responda também uma coisa que sem muita informação, mas vamos ver. Digitando. Até tudo bem, é porque ele não tem link da agenda nem nada. Como eu falei, o meu prompt lá, ele tá bem para exemplo para mostrar aqui e tal. Não coloquei link da agenda, não coloquei nada. Por isso que ele colocou aqui link da agenda desse jeito aqui, porque ele não tem informação, né? É só prompt lá, só ajustar. Prompt eu quero dizer aquele texto de instrução que eu coloquei lá, que eu coloquei um texto de exemplo e tal. O certo é você deixar bonitinho aquilo lá, gastar um tempo, fazer tudo certinho. Então, ó, mas ele tá me respondendo coisa que faz sentido. Ó, ótimo, vou te enviar o link para agendar essa avaliação hoje. Clique aqui, link da agenda, se precisar de mais alguma coisa, estou por aqui. Beleza? E assim, ó, novamente voltando no fluxo aqui. Se eu olhar no meu histórico de execuções, agora as mensagens que ele chega, vem no chatbot fica um aqui e ele responde. Agora, então, você já tem o contexto da mensagem, já tem o acúmulo, tudo no nosso componente chatbot fica um. Ele já faz isso. Ele já faz. Por fim, só antes de eu ir para o que eu ia mostrar agora para vocês, no caso, é responder áudio e imagem. Imagem eu não vou mostrar, mas áudio eu vou mostrar. Imagem eu não vou mostrar agora porque eu não sei se tem alguma imagem ali que faça sentido para mostrar. Bom, mas eu posso mostrar também, mas por hora eu vou só ver se alguém mandou mais alguma coisa. Então a gente tem que preencher com essa variável. Sim, aquele fone ali. No caso, para cada API é uma, mas no caso da ZAPI é fone.
Esse treinamento é tudo quando fazemos a criação do agente, né? Porque senão. Isso, exatamente, eu não treinei nada, na verdade. É que não é treinar, não tem nada a ver com treino. Tem a ver com prompt, ou seja, aquele texto de instrução. Eu vou mostrar isso também. Vamos lá. O texto de instrução que eu tenho é esse aqui, ó. Você é um assistente virtual de uma clínica odontológica moderna, tal, tal, tal. Oferecer link de agendamento. Só que eu nem falo qual é o link de agendamento, tá vendo? Por isso que ele não tá bem feito isso aqui, mas não é para estar, aliás, só assim, né? Não é que não é para estar, ele tem que estar, mas para mostrar para vocês aqui, eu não fiquei gastando tempo, né, para criar esse texto aqui e tal, para ficar bem bonitinho. Mas eu posso mostrar um exemplo de algum que esteja bem feito aqui. Por exemplo, eu posso pegar o meu assistente. É que esses assistentes aqui não são meus, né? Eu não vou mostrar uma coisa que não é minha, mas os meus de fato estão em outra conta. Mas vamos continuar assim mesmo. O certo é você colocar uma coisa bem mais personalizada aqui, gastar tempo com um prompt de fato e tal, fazer uma coisa bonitinha. Tá vendo que aqui, se o cliente pedir, ó, um exemplo que não faz sentido, né? Não, é uma má prática. Se o paciente pedir localização, envie o link do Google Maps. Vocês estão vendo que não tem qual link. Ou seja, se eu pedir qual que é a localização, ele não vai me responder com uma localização. Ele nem vai mandar link, ou ele vai inventar um link, ou vai mandar, tipo, uma coisa genérica, porque não está bem feito isso aqui. É o texto aqui, beleza? Não é que o treino dele não está bem feito, é que o texto aqui de instrução para ele não está bem feito, porque é só um exemplo. Beleza? Deu para entender? Não é treinamento. Sair lá dos agentes de ata, é difícil separar as coisas e entender a complexidade da FIC1. Assim, dá para você fazer com treinamento, mas aí é antes da FIC1, né? Que a FIC1 vai fazer o treinamento em si, beleza? Nesse caso, é a forma mais simplificada possível que os clientes têm para usar. A gente usa a API dos assistentes, que é a forma mais fácil mesmo, tá? E a gente criou o chatbots ali para não precisar criar, treinar nem nada. Mas você pode usar uma ferramenta que faça isso, tá? Aqui, o treinamento é basicamente o texto de instrução. Fechou? Então vamos lá. Agora, só para finalizar aqui a questão do chatbot, eu posso pegar e passar um áudio para ele também. E ele responder em áudio. Responder em áudio não, perdão. Ele responder o áudio, né? Ele não responde em áudio agora porque eu estou enviando texto simples. Mas vamos supor lá. Como que eu faço para testar isso? Basicamente, eu quero passar a variável do áudio aqui. Eu não posso vir aqui e na URL do áudio colocar o texto. Óbvio. Porque ele espera o URL do áudio. Né? Se eu ver aqui, ó, link do arquivo do áudio. Aonde que tem isso? Cada API é de um jeito, mas nas API, para facilitar para nós aqui, ele vai vir no webhook. Como que eu faço para testar? Qual saber qual que é a URL do áudio? Mando um áudio. Vem aqui no webhook, clico em testar webhook. E vem aqui e mando um áudio. Eu vou mandar um áudio falando muito obrigado, sei lá. Muito obrigado pelo atendimento. E vou mandar. Chegou aqui, opa. Chegou aqui, ó. Tá vendo? É bem rápido mesmo. Antes de eu clicar, já tinha chegado aqui. Então veio áudio e áudio URL. E aí veio outras coisas, ó, os segundos, quantos segundos que foi o áudio, não sei o que, não sei o que. Salvo isso aqui, agora o meu webhook está atualizado. Quando eu venho, aqui no agente FIC1, ó, tá vendo que o texto da mensagem não existe mais. Isso aqui não é que tá errado, fiz alguma coisa errada, não tem nada de errado. É isso mesmo. O text message não existe agora, porque eu acabei de atualizar as variáveis com um áudio. Quando eu mando um áudio, não tem texto, lógico. Então, não tem nada de errado, só vou vir aqui no URL do áudio e colocar áudio URL. Essa parte realmente não é assim tão trivial, assim, como que eu sei que é o áudio URL, apesar de estar escrito aqui, mas às vezes pode pensar que é, sei lá, outra variável que está aqui, ó, sei lá, esse foto também não vai ser, né? Mas enfim, não tem muito como confundir também, né? Áudio URL, beleza? Então eu venho e coloco áudio URL aqui, beleza? Agora, o que acontece se eu rodar isso aqui? Eu falei obrigado pelo atendimento, né, no meu áudio. Então o que ele vai me responder? De nada, fico feliz em ajudar. Se precisar de alguma coisa a mais, só chamar. Sei lá, vou responder agora um. Imagina, tenha um bom dia.
e vamos ver a resposta ali dele. Vou voltar aqui para o WhatsApp, né, e vamos ver se... Vamos esperar alguns segundos. Está digitando e vai responder o meu áudio que eu acabei de mandar. Isso é a mesma coisa para a imagem, tá, pessoal? Mesmíssimo esquema. Obrigado, você também. Tem um dia maravilhoso. Certo? Então, ele tá respondendo o áudio aqui. É a forma mais fácil de usar, fazer o que vocês querem, né? Que é fazer a IA responder ali, usando a Fic1. A forma mais fácil. A melhor, depende. Se o teu caso for um atendimento mais básico, assim, se for um básico intermediário, assim, que ele não precisa de tanta potência, assim, de tanto, como que eu posso dizer, executar tantas ações, assim, é mais um atendimento normal, assim, não precisa, por exemplo, consultar uma API externa para buscar as reservas dos imóveis para responder para a pessoa com base na resposta da API. Não, se você não tiver nada muito complexo para ele fazer, ele vai tranquilamente suprir. É só se você realmente tem casos assim muito mais, você precisa de algo muito mais avançado mesmo, que aí ele talvez não sirva muito bem. Beleza? Fechou aqui então a questão do chatbots. Eu queria mostrar para vocês como é que funciona, para que serve, por que ele tem que colocar ele, não o ChatGPT. Agora, só para finalizar, eu vou mostrar fluxos que você usa ele e mais algumas coisas para você fazer algumas coisas a mais ali, algumas ações personalizadas. Por exemplo, o que o pessoal mais usa é o com intervenção, tá? Procurar aqui nesse mundo de intervenção. Chatbot com intervenção. Ele está com o V1 aqui, tá? Até tirar isso aqui, vou colocar o V2 para não confundir vocês também. E aqui viria a ZPI. Isso aqui não precisa entender o que eu estou fazendo, tá, pessoal? Só para mostrar, estou fazendo rapidinho aqui só para mostrar como seria com o V2. Mas isso aqui, ó, com essa mudança de fluxo que eu acabei de fazer, isso aqui, claro, criando uma planilha aqui lá no meu Sheets, né? Colocando o ID aqui, fazendo as conexões, é lógico, não é só colocar e vai funcionar magicamente, né? Mas quando você só faz as conexões, esse fluxo aqui, ele faz o seguinte, ele tem o seguinte mecanismo, né? Às vezes, a pessoa está conversando com o seu chatbot e você quer intervir na conversa. Na verdade, quase todo mundo que usa chatbots usa esse mecanismo aqui. Você não quer que quando você intervir e começar a conversar com a pessoa, sei lá, às vezes você viu que você precisa intervir, ele não respondeu bem, ou qualquer outro motivo. Isso é normal. Você não quer que ele continue mandando mensagem em cima. Porque na prática, se você tiver só aquele fluxo que eu mandei lá no começo, você vai estar mandando mensagem lá, beleza? Você vai estar conversando com a pessoa. Aliás, né, ele vai estar conversando com a pessoa e quando você intervir, ele vai continuar mandando. Então, vai continuar mandando mensagem em cima da tua e ele não para, entendeu? Ele não para. Esse aqui ele para quando você intervém. Então você mandou a primeira mensagem, ele vai parar, vai dar licença para você começar a conversar, basicamente, e vai voltar depois de um tempo. De quanto tempo? Quanto você colocar aqui, mas eu não vou entrar muito em detalhe. Quando você colocar, na verdade, aqui, ó, nesse atualizar linha. Mas como eu falei, não vou entrar muito em detalhe nesse aqui, mas é só para vocês entenderem que dá para fazer muita coisa com o chat, com a gente Fic1 aqui, para ele com mais ações personalizadas como essa, por exemplo. Tem outro que eu queria mostrar, só para finalizar, por exemplo, que faz agendamento. Deixa eu pegar aqui o fluxo também, que é esse aqui. Ó, sei que agora está mais, já ficou mais complexo, novamente não vou explicar tudo isso aqui, senão vai ficar muita informação, mas só para vocês entenderem. Esse é um fluxo que usa o chatbot V2 e eu aumentei algumas coisas. Eu coloquei, por exemplo, para ele mandar mensagens quebradas, ou seja, em vez de mandar um texto, mandar tipo 3 mensagenzinhas, como é um humano mais ou menos faz, né? E ficar aparecendo digitando, para parecer mais natural. Não é que é errado do outro jeito, mas é só para parecer mais natural. Então, tá aqui nessa parte, isso aqui. Aí tem, ó, tá vendo? Tem Google Agenda, aqui então aqui ele verifica a disponibilidade na agenda, marca, ó, cria um evento, então faz marcações dessa agenda e tudo mais. Beleza? É um fluxo que faz isso. Só para vocês entenderem que dá para escalar agora a partir dos chatbots que vocês têm. Mas a primeira
coisa que tem que fazer, né? O primeiro passo é, de fato, testar, fazer aquele simples que a gente acabou de fazer. E ir testando ele. Beleza? Vamos lá, então. Era isso de apresentação, né? Acho que deu para entender bem, quis passar bem passo a passo mesmo. Espero que tenha dado para entender aí para que serve o chatbots e tudo mais. Vamos lá. Eu também cheguei tarde e quero assistir o começo. Ah, tá. Bom, vai ficar gravado isso, então. Isso, grava a aula, sim. Aí vai ficar no YouTube lá. Mas eu tentei fazer o mais passo a passo mesmo, pessoal, tá? Eu tentei pegar do zero ali. Imagina, Janaim. Espero ter ajudado aí. Aí o Marco Mendes perguntou, né? Posso usar o WhatsApp sem problema nenhum. Pode usar qualquer API, tá? O link da gravação, eu acho que vai ficar no. Sim, sim. Eu acho que eu mando o link do YouTube lá para vocês no grupo, tá? Assim que for postado. Sim, pode usar o WhatsApp ali, tá, Marco? E sobre não vou ver. Ah, não é muita coisa para um dia só. Não, então, eu não quis nem explicar, só quis mostrar para vocês que existe a possibilidade que você consegue expandir, tá? A ideia não era explicar o fluxo do agendamento, até porque é muito mais complexo. Beleza? É isso, pessoal. Então, espero ter ajudado vocês aí. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar lá no grupo. Geralmente sou eu que estou respondendo, tá? Pedro Barreto lá. E todos os dias, né? Como eu falei, todos os dias de semana, né? Segunda a sexta, 4 a 6, se vocês quiserem entrar na live aí, fazer pergunta, qualquer coisa que vocês querem esclarecer, a gente vai estar aí para isso. Beleza? Enquanto isso, eu vou respondendo ali, vou perguntando, né, pro Juliano que entrou há um tempo aí. Juliano, então, estava explicando ali pro pessoal que está começando, né, como é que funciona o chatbots, então não sei se você veio mais para acompanhar ou tem alguma pergunta específica. Temos algum tempo e Não, meio. não, eu vim mais para acompanhar. Eu queria ter pego a aula desde o início, Uhum. essa aí não consegui, mas eu vou ficar esperando tu mandar o link no grupo. Beleza, show de bola. Fechou então, pessoal. Se ninguém tiver mais dúvida, vou esperar mais um pouquinho. Se ninguém tiver mais dúvida, então eu vou encerrando por aqui, né? Acho que nessa altura do campeonato ninguém vai mais entrar, porque a gente termina às 6, tá bom? Valeu, Juliano. É isso então, pessoal. Acho que ah, ninguém vai ter mais dúvida, né? Eu vou encerrando então por aqui. Obrigado pela participação de todos aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.